Olá, alunos da Faculdade Anhanguera. Hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho de geometria analítica e álgebra vetorial, começando a explicar sobre vetores. Vetores são segmentos orientados, ou seja, na verdade, quando trabalhamos vetores, estamos trabalhando setas, não é? Então, todos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Numa mesma reta, todos vão para um lado ou para o outro. Todos os segmentos representados por retas que têm a mesma direção e o mesmo sentido e o mesmo comprimento são representantes de um mesmo vetor. A primeira coisa que vamos falar é sobre a adição de vetores. Na adição de vetores, considere os vetores U e V, levando em consideração que o vetor U, representado pelo ponto ordenado 4, 1, veja, se é um ponto, então, se fosse um gráfico, este ponto estaria no 4 e no 1. Mas onde está começando esse vetor? Quando um vetor é representado por um único ponto, é porque ele começa na origem e termina nesse ponto. Então, eu tenho aqui um vetor U que começa na origem, no 0, 0, e termina no 4 e 1. Um vetor 2, 6, que começa na origem e termina no 2, 6. Primeiro vetor, segundo vetor. Então, veja, o que nós vamos analisar agora é como somar U mais V. Então, eu tenho um vetor U e um vetor V. E vou chamar o resultado de um vetor R de resultante. Primeiro, nós vamos fazer a soma algébrica. Então, o vetor resultante, eu obtenho somando o x do vetor U com o x do vetor V, x de U mais x de V, o y do vetor U mais o y do vetor V. Então, na prática, a resultante da soma desses dois vetores seria 4 mais 2, que dá 6, 1 mais 6, que dá 7. Então, esse vetor mais esse vetor equivale a um único vetor que tem a sua extremidade no ponto 6 e 7. Na soma geométrica, dá para entender um pouquinho. Veja, quando eu digo vetor U4, 1, o vetor U4 para o x, 1 para o y. Aqui está o vetor U. O vetor V, 2, 6, 2 para o x, 6 para o y. Aqui o vetor U, aqui o vetor 6. Aonde está a resultante? No 6 e 7. 6 para o x, 7 para o y. Equivale como se uma força puxa para cá, outra força puxa para lá, e ela caminha nessa direção. Muito bem. Então, nós vimos a soma algébrica, onde eu somo x com x, y com y. E agora nós vimos a soma geométrica, onde eu mostro o que eu fiz na soma algébrica no plano cartesiano. Agora, vamos trabalhar de produto escalar. Se eu tenho um vetor U, tenho x do U, y do vetor U. Um vetor V, tenho o x do vetor V e o y do vetor V. Se eu multiplicar um pelo outro, o produto escalar, ele é um número real. Ele é um número real, a resposta. Um número, não mais um ponto. U que multiplica V, o resultado vai ser XU vezes XV, somado com Y1 vezes YV. Então, se eu tenho aqueles dois vetores, o U4, 1, o V2 e 6, a multiplicação, o produto escalar, vai ser 4 vezes 2,
que dá 8. 1 vezes 6, que dá 6. E nós vamos fazer aqui uma soma. Então, quando eu somo 8 mais 6, eu obtenho 14 como resposta. Estava errado. Pronto. Agora, como calcular o módulo de um vetor? O módulo de um vetor é um único vetor. Então, tem o x do vetor e o y do vetor, marcado por um ponto. O módulo nada mais é do que a distância da extremidade, da origem até a extremidade, ou seja, é o tamanho, a distância, o tamanho do vetor. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor v que seja representado pelo ponto ordenado 6 e 7, o módulo vai ser x ao quadrado, portanto, 6 ao quadrado, mais y ao quadrado, portanto, 7 ao quadrado. 6 ao quadrado eu vou ter 36, 7 ao quadrado eu vou ter 49, o módulo do vetor v vai ser igual a 85. Baseado nessas explicações, vocês vão resolver para a aula de quarta-feira, dia 8, você vai calcular dos vetores u e t, soma algébrica, soma geométrica, produto escalar e módulo. Então, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos fazer soma algébrica, x com x, y com y. Nós vamos fazer soma geométrica, que é mostrar no gráfico. Nós vamos fazer produto escalar, como nós vimos. E nós vamos fazer o módulo do vetor, como nós vimos. Esses exercícios e outros nós vamos resolver na aula de quarta-feira, dia 8/4. Bons estudos!